Você sente que a tristeza, como uma reação, uma emoção, um sentimento, lhe define? Eu sou a Juliana, facilitadora de constelações familiares e terapeuta transgeracional, e hoje nós vamos falar desse sentimento. Bom, no nosso dia a dia, é claro que muitas vezes nós vamos nos sentir tristes. No nosso cotidiano, a gente passa por situações, por exemplo, coisas que a gente gostaria que fosse de uma forma, mas não acontece, sensações de injustiça que às vezes sentimos no nosso dia a dia. E a tristeza, como um sentimento ou emoção primária, ela vai nos aparecer. Ela, quando tem um propósito específico dentro daquele contexto ali da minha vida, ela me fortalece. Ela tem um propósito, ela serve a algo. E eu vou passando por situações difíceis, errando, por exemplo, para que eu aprenda, para que eu viva, para que eu transcenda algo lá na frente. E nós vamos precisar lidar com ela, nós vamos precisar encará-la. Porém, muitas vezes a gente percebe que sentimos uma tristeza, uma melancolia, algo mais profundo, que nós não conseguimos nem identificar de onde vem. Essa tristeza que eu não consigo saber para onde o meu olhar está olhando, eu simplesmente a sinto. Pode ter uma ligação com o meu sistema familiar. Toda essa tristeza que parece que nos define, de tão triste que somos, que nós não conseguimos sequer saber de onde começa, ela é indício de que nós precisamos falar dela, olhar para ela, buscar explicações justamente para que ela tenha um propósito em nossas vidas. Como a gente sabe, dentro do sistema familiar, muitos sentimentos, sensações, reações, elas são repetidas ao longo de gerações. E às vezes, essa tristeza que nós sentimos hoje, na nossa existência, ela não é própria da nossa vida. Ela está ligada a um acontecimento dentro do sistema familiar, ou seja, ela não é minha. De alguma forma, eu a adoto, eu a pego de alguém dentro do sistema por me identificar com aquilo e passo uma vida nessa melancolia. Algumas pessoas definem até que a tristeza profunda é uma depressão. Mas isso é um caso à parte para a gente falar em outra oportunidade, em outro vídeo sobre a depressão. A gente também pode perceber que a tristeza é adotada quando, por exemplo, eu sofro pelo outro. O outro está sofrendo e eu me junto a ele para sofrer junto. Essa tristeza, assim como essa que a gente falou do sistema, são tristezas que nos enfraquecem. Única e exclusivamente porque, contrário ao que a gente falou da primeira tristeza do nosso cotidiano, que pode ser positiva, essas duas últimas, elas não têm um propósito em nossas vidas. E é por isso que é tão importante olhar para elas. Nós precisamos deixar vir, emergir ali, ou do sistema, ou mesmo das nossas escolhas ao sofrer com o outro, por exemplo, o propósito disso. Onde está a raiz disso, para que isso de alguma forma não nos afete. Nós precisamos compreender que todas as reações, emoções ou sentimentos, elas servem a um propósito. E se nós não temos consciência disso, está aí algo que nós precisamos olhar. Bom, então se você se identifica com esse vídeo, se identifica com esse sentimento que é muito próprio seu, do seu cotidiano, do seu dia a dia, que te define, faça as seguintes perguntas profundamente. De onde vem a minha tristeza? Quais são os contextos, por exemplo, que me deixam muito tristes? Para onde a minha alma olha quando eu estou triste? Espero que isso possa lhe ajudar. Até os nossos próximos vídeos. Se você nos acompanha aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever e clicar no sininho para que você receba todas as semanas os vídeos inéditos. Gratidão imensa e até a nossa próxima oportunidade.